Luana, de São Paulo. Olá, Henri. Gostaria de saber sobre o naufrágio do Titanic. Muitos relatos falam que foi falha da mão humana, a ganância que causou a tragédia. Outras falam que foi castigo de Deus por havê-lo desafiado na frase: nem Deus pode afundar esse navio. Seria isso a causa, um castigo de Deus? De novo eu tenho que martelar nessa tecla. Tenho que explicar de novo, a pergunta dela é muito bem colocada, mas tenho que explicar de novo que é força de expressão. Quando se diz que Deus castiga, que Deus castigou, por isso que eu digo que ali a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. E que só com a anuência do Altíssimo que alguém pode compreender suas eternas leis. E lá diz que Deus castiga. Não. Ele criou leis tão perfeitas que, de acordo com o teu comportamento aqui na terra, tu podes tecer o teu próprio látigo para te castigar. No caso do Titanic, quando o orgulhoso construtor do Titanic diz que nem Deus poderia afundar o navio, não foi Deus que afundou o navio. Não. Ele, naquele momento, foi possuído, usou o poder de Deus para pronunciar uma palavra fatal, uma sentença fatal para o navio dele. Porque se não afundasse, então todos teriam direito de crer que Deus não existe. Então, assim como também, não comparando, mas é mistério que eu falo, que há 2000 anos eu falei que eu voltaria aqui. Eu falei, está escrito em N lugares, que eu retornaria aqui quando ouvissem falar de guerras, rumores de guerra, enfim, pestilências, eu voltaria, o sinal da minha volta. Então, se eu não tivesse voltado, daí todo mundo podia descrer de Deus, daí todo mundo dizer que Deus não existe, que o filho dele esteve aqui, ou no mínimo dizer que eu era um charlatão, que eu era um mentiroso, que eu disse que voltava e não voltei. Eu detalhei como é que ia voltar. Ainda disse que ia beber vinho no reino de meu pai aqui na terra. Assim, doravante não beberei mais do fruto da videira, a não ser convosco no reino de meu pai. Como o Espírito sem corpo não bebe vinho, aqui no reino de meu pai eu bebo sim o vinho, o fruto da videira. E assim, então, tudo é assim. Se Deus existe, as coisas que foram prometidas pelos profetas, foram ditas, foram vaticinadas, se cumprem. E assim foi o caso do navio Titanic. O indivíduo que está ali, ateu inclusive, obviamente, nem Deus pode afundar esse navio. Então, o que aconteceu? Eu vou explicar como é que o navio foi afundado, por que ele foi afundado. Porque o navio não ia afundar, não tinha quem afundasse o navio efetivamente se ele não dissesse essas palavras. Mas quando ele disse essas palavras, ele criou um campo magnético negativo dentro do navio. Ele criou uma situação energética negativa que quem assistir o filme pode compreender que foi inspirado quem fez esse filme, que conseguiu traduzir na dramaturgia, conseguiu expor na dramaturgia, para quem quiser entender o que realmente aconteceu. Claro, o filme é um filme, mas o conteúdo principal, metafísico, está bem claro ali. Que daí, como ele disse essas coisas, então os funcionários do navio, cada um não conseguiu mais fazer aquilo que tinha que ser feito. Cada um deles. E o principal, que está na vigilância, que estava encarregado de observar os fenômenos naturais, os perigos que poderiam rondar o navio, o próprio comandante ficou relaxado, à vontade, deu a ordem para tocar mais rápido, começou ali. E depois não calcularam. Não comparando, é como se alguém for dirigir um ônibus de noite e disser que nem Deus pode derrubar esse ônibus. O motorista pega num sono justamente quando vai chegar numa curva perto de um precipício e o ônibus cai no precipício. Com as coisas de Deus não se brinca. Então ele
com as palavras dele, ele criou um campo magnético, um corpo energético que pulou de cabeça em cabeça, se for falar de uma forma metafórica, mas na verdade tem sentido na prática, tornando vulnerável a equipe inteira. Então o navio não é culpado de ter afundado, não. O culpado foi ele falar isto, que daí ele gerou essas energias que culminaram com sono para um, descuido para outro. Quando vi, aconteceu, já era tarde demais. É isso. E todos que estavam ali, Deus sabia de tudo. Todos aqueles que estavam ali já encomendados. Uns porque tinha chegado a hora, e outros que também tinham que passar por esse sufoco, por essa agonia. Mas ninguém morreu de graça. E ninguém morreu, ainda mais isso. Apenas desencarnaram. Quando alguém tem que embarcar num avião, por exemplo, e o avião está condenado, na última hora, aquele que não é para morrer, ele pode ser preso na porta do avião. Pode ser assaltado, pode ter um ataque epilético antes e não embarca. E daí quando o avião cai, esses dias ainda eu vi na televisão, quando caiu um avião lá na Colômbia, teve um fotógrafo, não lembro mais ele, um profissional que deu as honras dessa viagem para o outro. Entende? E aí por diante. Então essas coisas, por isso que eu sempre digo e reitero, insisto reiteradamente, que se alguém, os meus filhos do coração, que são aqueles que compreendem as coisas que eu falo do meu pai, querem ter a proteção do pai, onde quer que estejam, pensem no Senhor. Onde quer que estejam, mesmo que se for numa boate, no carnaval, onde for, porque vocês, muitos dos que estão me ouvindo, ainda estão naquela fase de buscar a noite, né? Mas lembre-te do teu Senhor. Lembre-te dele. Que queiras ou não, ames ou não, ele é em ti. Ele é onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então não adianta tu querer fugir ou ignorar, ele está ali. Se tu põe a mão aqui no teu pulso e vê que ele está quente, que teu sangue está vivo, é ele que está dando essa vida. Porque a hora que tu botar a mão aqui e estiver gelando, tu vai perder o braço, hein? Ouviu bem? Então trate de lembrar do teu Senhor, de querer sempre sentir a presença dele em teu corpo. Meus filhos, pensem nisso. Pensem nisso, creiam ou não em mim, eu não estou aqui querendo conquistar, seduzir, cooptar ninguém. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai e expor a verdade. Eu tenho certeza absoluta que existem ateus que nunca vieram perto de mim, que provavelmente nunca virão, mas que se eles ouvem minhas palavras e em segredo, até com vergonha de falar para os outros ateus que creem no que eu falo, eles já têm parte comigo, têm todos a minha paz. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados.